Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre jornalismo. Amigos, eu estou aqui para falar mal dos coleguinhas, dos jornalistas. E esse é meu esporte preferido, falar mal dos meus colegas. Na verdade, estou falando mal de mim mesmo, né? De mim mesmo. Porque quando me refiro aos colegas jornalistas, me refiro a uma atividade que pratico e pratiquei com mais intensidade durante, aí foram mais de 30 anos, é muito tempo, né? Desde 1989, a saudosa Rádio Integração do Brejo AM, passei por vários veículos de comunicação. Não, tem um monte mesmo. Quando eu digo vários é porque foram mesmo vários. Rádio, televisão, jornal, revista, e trabalhei num monte de coisa. Grandes jornais, como a Folha, pequenos jornais, insignificantes, que ninguém nem se lembra do nome. Grandes emissoras de rádio, como a Rádio Tupi, a Rádio Imprensa, a Rádio Atual, a Rádio Correio, Rádio Campina FM, mas também trabalhei em emissoras, como chama, piratas, comunitárias e tal, TVs abertas, fechadas, revistas importantes e revistas... Na verdade, nunca trabalhei em nenhuma revista importante, não. Eu produzi algumas revistas, né, como editor e subeditor. Então tem uma certa experiência nessa área, tá ligado? Eu sou do tempo da máquina de escrever, velho. Então, eu tenho um em casa, uma Hamilton. Eu tenho uma e funciona, hein? Eu aprendi a escrever roteiros para o rádio na máquina de escrever. Eu escrevi notícias para o jornal Integração, da Rádio Integração, em 4 vias, com carbono na máquina de escrever, que era assim que a gente fazia para ter cópia para todo mundo ler. Eu sou dessa época aí, da época da cartucheira, do disco de vinil. Ainda estou vivo aqui contando a história, hein? Pois é. Então, amigos, o jornalismo, na época em que eu ingressei no jornalismo, ser jornalista era comparável a sei lá o que se pode dizer hoje, né? Era muito importante, né? O sujeito tinha, assim, a priori, um conceito na sociedade muito, muito elevado. As pessoas respeitavam a atividade jornalística, compreendiam ela como essencial para a democracia. Bons tempos aqueles em que os jornalistas presos pela ditadura, aqueles que sofreram as agruras dos anos de chumbo, esses eram heróis, tipo Vladimir Herzog, o centro acadêmico da faculdade onde eu comecei a estudar jornalismo se chamava Centro Acadêmico Vladimir Herzog. O Vladimir Herzog, como você sabe, foi, abre aspas, suicidado, fecha aspas, pelo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Existia uma polícia política no Brasil nos anos de chumbo e ela punia severamente aqueles que a desafiavam. O sujeito, quando não entregava o jogo, ele era convencido a abdicar da própria existência. E inventaram a história que acabou sendo descoberta, que Vladimir Herzog tinha se suicidado, quando na verdade ele foi assassinado e tudo foi montado para parecer um suicídio. Bom, eu estou falando de jornalismo esse tempo todo só para me credenciar, para mostrar para você que eu entendo do moído, né? E aí, com tanto tempo falando ao vivo no Ares, me expondo, eu cometi muitos erros no ambiente midiático e público. Às vezes penso que me expus desnecessariamente diante
de situações aonde eu era a parte mais fraca e mais frágil do conflito. E não raras às vezes isso ocorre. Os jornalistas são homens, mulheres, pessoas, né? Pessoas comuns que após o trabalho vão para casa e vão cuidar das suas vidas muito pacatas. A maioria dos jornalistas tem uma vida muito pacata. Por causa das obrigações, obrigações profissionais, a questão da imagem, que é muito importante. Então, normalmente, são pessoas que vivem em clausura, né? Fora algumas exceções. E o que ocorre é que os jornalistas entram em conflito direto com pessoas muito poderosas. Normalmente muito mais poderosas do que eles, que vivem vidas intensas, que vivem vidas cercadas de decisões importantes, de dinheiro, de poder, de manipulação. E os jornalistas ali, né, no meio. Hoje estava vendo a entrevista publicada pela querida jornalista, amiga Cláudia Carvalho. Ela publicou no Instagram um trecho da entrevista que o Marcos Duval deu a Natuza Neri na Globo News. E a Natuza Neri ficou assim, puta, entrou no modo putífero, quando o Marcos Duval começou a dizer que dava informações para a imprensa apenas para criar o caos, né? Ou seja, ele plantava informações na imprensa. E a Natuza Neri disse, mas você estava mentindo para nós, o que garante que você estava falando verdade agora? Ô Natuza Neri, Natuza Neri, amigos e amigas, vocês que estão entrevistando esse povo que saiu dos esgotos da política depois de 2013, deixa eu contar uma coisa para vocês, sentem aqui. Essa galera é a seguinte, eles estão dispostos a ganhar o debate público a qualquer custo. E para isso utilizam a dialética erística, eles são inteligentes. Eles estão utilizando um método que é usado desde a antiguidade na Ágora de Atenas por Gorgias, e todos os seus seguidores, aqueles que ficaram conhecidos na história da humanidade por serem indivíduos capazes de usar o argumento e distorcer as ideias para que, distorcendo os fatos e a realidade, criarem na opinião pública sentimentos e afetos contra aqueles que argumentam com lógica e dentro da realidade. A realidade ela mesma é muito mais difícil de defender. E é por isso que aqueles que mentem, aqueles que inventam, aqueles que narram fatos que não ocorreram, aqueles que utilizam a dialética, e o próprio senador, o Marcos Duval, confessou que estava usando esse método para a jornalista, na frente dela, e ela só chamou ele de mentiroso, devia ter chamado de canalha, devia ter interrompido a entrevista. Eu não vou mais lhe entrevistar, porque, veja só, meu amigo, minha amiga, não sei se você já cometeu essa falha de chegar para um estuprador, confesso, e pedir para ele descrever o estupro que ele cometeu contra uma criança de 5 anos. E botar isso no ar, ao vivo, numa entrevista. Você vai fazer isso? Não vai, né? Ninguém faz isso. E por que você vai pegar um sujeito que cometeu, réu, confesso, cometeu um crime contra a segurança nacional, contra a lei de segurança nacional? Um indivíduo que é um terrorista social, que busca promover o pânico na sociedade para que, em pânico, as pessoas tomem a pior decisão, que é a decisão contra
as instituições democráticas, porque em pânico as pessoas fazem isso. E eles sabem. Por isso esses terroristas sociais que não explodem bombas físicas, de efeitos físicos, mas bombas sim de efeitos morais, capazes de causar comoção social. Eles descobriram isso e descobriram um veículo para fazerem isso. Porque o jornalismo, de certa forma, impede, né, tem filtro para que a informação passe para as pessoas. Mas na internet não tem filtro nenhum, né? Então só é pagar as plataformas, que são empresas privadas, e sua mensagem chega muito mais longe. Eu não tenho grana para pagar para minha mensagem chegar longe. Meu cartão de crédito é uma navalha, como diria o poeta. Mas tem uma galera aí que pegar 50 mil, 100 mil para botar dentro de uma plataforma dessa para que a mensagem dele chegue mais longe, e nada, assim, é um investimento barato, considerado de baixo custo, entendeu? Então, essas pessoas se tornaram grandes influenciadores, porque têm dinheiro e pagam as plataformas e pagam profissionais de marketing digital para fazer com que o que eles dizem tenha mais gente vendo e ouvindo do que teria organicamente. É por isso que essas empresas de tecnologia precisam passar pela peneira grossa e pela fina, né? Tem que passar aquele pente de tirar piolho na cabeça desse pessoal da empresa de tecnologia e comunicações, tipo Meta, né? Tipo outras tantas aí, o Google, toda essa galera aí, né, que criou e que mantém essas novas formas de comunicação no mundo digital. Esse mundo digital, ele era... me lembro muito bem que entrei num debate em Brasília, na Unicef, há alguns anos atrás, sobre o mundo virtual e o mundo real. Porque o mundo virtual não era real e o mundo real é que era real, segundo alguns. Eu disse, gente, é só questão de tempo. O que nós chamamos de mundo virtual vai simplesmente invadir o real, e o real invadiu o virtual. Não veremos mais a fronteira. Não existirá mais uma fronteira entre o que é real e o que é virtual. Como não existe hoje mais fronteira entre o que é digital e o que é analógico. Como não existe mais fronteira entre o que é jornalismo e o que é show de informação em busca de cliques, numa busca desenfreada pela aprovação do público. Jornalismo que busca a aprovação do público, o aplauso público e a audiência, não pode ser chamado de jornalismo. E esse, senhoras e senhores que estão até aqui me ouvindo, vieram, agora vão ouvir. Esse é o grande desafio do jornalismo na pós-modernidade. É virar as costas para o mercado. É dizer, não precisa clicar nessa notícia. Não precisa. Nós não precisamos de cliques. Esse tipo de jornalismo é o jornalismo que serve à sociedade, que ajuda o tecido social a se fortalecer. Esse outro, que busca o clickbait, que dá informação por dar, informação inclusive falsa, que espalha factoides para conseguir a aprovação do público, esse não é jornalismo. É esse jornalismo que Marcos Duval usa para manipular a sociedade. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas que ficaram por aqui nesse podcast até agora. Até o nosso próximo encontro, se ele houver. Tchauzinho.